Eu sou a Agatha Turini e hoje eu recebo um convidado muito especial que vai falar sobre um tema que é inovador: neurointeligência digital. E esse convidado, eu gostaria de apresentá-lo. Ele é CEO do Sistema Procana, que envolve não só o jornal Cana, mas também a empresa Fortec. Ele é conselho de administração de algumas empresas e ele é precursor, vamos falar assim, de toda inovação, inteligência artificial, softwares e tanta coisa, né? Empreendedor, né, Josias? É tanta coisa que não dá nem para falar em pouco espaço de tempo. Obrigada pela participação. Agatha, é um prazer estar aqui com você, não é? Esse podcast fantástico tem crescido muito. Obrigada. Eu tenho visto, né? Tenho percebido. E é um prazer estar aqui, né? Acho que o nosso bate-papo tem muito a ver, né? Hoje. De momento, né? De momento, tem muito a ver. E estou à disposição. Eu acho que a gente pode continuar cumprindo a nossa missão, né? Que é contribuir para o desenvolvimento do setor bioenergético. Com certeza. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer pro Josias é: nessa onda de transformação ambiental, humanitária, que vem acontecendo tanto, essa era digital, né, Josias? Como que a gente se posiciona? A gente não se afoga nessa onda, vamos falar assim. É possível se afogar, sim. Essa é a verdade, não é? Eu, inclusive, apresentei a palestra de encerramento do ASSCT, que é o equivalente à nossa STAB aqui nos Estados Unidos, no encontro anual de todas as divisões, não é? E eu falei sobre esse tema, inteligência neurodigital. É algo totalmente inovador, não é? É um conceito que ainda está sendo... todos os estudos mostram, na verdade, aquele negócio que a gente pensa, que a gente vê nos filmes, né? De conectar alguma coisa no cérebro humano com a máquina, não é? Seria um negócio meio ciborgue, meio... Né? Ok, isso vai acontecer um dia, mas não nos próximos 5 anos. O que vai acontecer nos próximos 5 anos, e eu acho que isso é o que chamou a atenção, é exatamente essa inteligência neurodigital, né? Claro que ela já existe. A Bíblia diz que não existe nada novo debaixo do céu. Né? O que muda é a forma, mas o conteúdo está aí. Né? A ciência é só descobrir aquilo que já existe, né? E como usar isso. Não é? Então, inteligência neurodigital é uma competência que que será desenvolvida ou aprimorada por quem vai liderar o mercado bioenergético nos próximos anos. Nossa. Então, a gente está falando em comportamento humano. Nós estamos falando do ser humano como protagonista dessa evolução, vamos falar assim, ou revolução, ou disrupção. Exatamente. Ela pode ser considerada os três, até porque o que a gente tem vivido hoje, eu acho que isso é importante. Eu tenho sido um evangelista, né, dessa situação. As pessoas não entendem quando as coisas que estão acontecendo. E é só para dizer que não é só o meio ambiente que está passando por uma profunda transformação. A humanidade também está passando por uma profunda transformação. E isso não é só no Brasil. Isso é em todos os países do mundo. Não importa se é um país muito fechado ou muito aberto. O que demora é o tempo de cada um e o impacto dessa transformação em cada sociedade. Mas todas vão passar. E um dos fatores importantes dessa onda de transformação humana é exatamente a democratização digital. Então, ao mesmo tempo, ela é causa e ela é consequência. Certo? Então, o meio ambiente está mudando e o ser humano está mudando. Mas veja, o ser humano está mudando na forma. O ser humano não muda na sua essência.
Não. Então, o que está acontecendo hoje é que com a democratização digital, com o volume de informações que você tem e a facilidade que você acessa aplicativos e funcionalidades, seja na sua vida pessoal ou no seu trabalho, não é? Isso exige o desenvolvimento ou a ativação de uma competência que a gente chama de inteligência neurodigital. Na verdade, a gente está falando de uma adaptabilidade do cérebro também, né? De lidar com novas situações. Nós estamos sendo expostos a muitas coisas novas, a exposição à tela, a inteligência artificial. Então, é como se a gente tivesse numa roda assim que não para e a gente tem que girar, a gente tem que correr atrás, vamos falar assim. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta que eu vou fazer a você, a gente tem que temer a inteligência artificial, vamos falar assim, o ser humano consegue ser substituído pela máquina? Opa, pergunta. Essa é a pergunta de bilhões, não é? Sim e não. Vai depender do nível de inteligência que você aplica na sua vida. Então, se você é alguém que só faz operação repetitiva, eu só sei apertar botão, eu só sei acertar uma rosca, eu só sei fazer coisas com baixo nível de inteligência. Ou seja, algo que é repetitivo e que é altamente replicável por uma inteligência. Acabou. Ela vai fazer mais e melhor do que você. Então, isso é simples. Agora, quando a gente fala de inteligência neurodigital, é exatamente isso. É a volta do ser humano ao melhor do ser humano. Porque entenda uma coisa, não existe ainda nenhuma inteligência que faça algo que só cabe ao ser humano, que é inspiração. Veja, até o ano passado eu tinha dúvidas se haveria alguma inteligência digital que conseguisse fazer algo que a gente chama de imaginação. Veja, o ser humano tem duas características, e é só ele. Veja, o que nos diferencia dos animais, entenda isso. Antes falava que o ser humano é o único ser racional. Não. Racional implica numa inteligência. Então, um cachorro não é inteligente? Então, um golfinho não é inteligente? Uma planta não é inteligente? É claro que é inteligente. Então, não é o raciocínio do ser. O que os animais não têm em relação ao ser humano é a imaginação, é a capacidade de se transpor, de criar cenários fora do tempo, do espaço e dos conceitos que a gente tem. Então, o ser humano, e isso é muito interessante... Sonhar. Vamos usar esse termo, então. Só o ser humano consegue sonhar. Então, portanto, é ele quem causa a maior parte dos problemas, mas ele também tem as soluções, os mecanismos para resolver ou mitigar esses problemas. Então, até então, com o desenvolvimento da computação quântica e de alguns modelos generativos, hoje já mostra que a inteligência artificial é capaz de imaginar. Ela consegue conceber um mundo totalmente novo, sem a necessidade de algumas premissas. Isso é importante. Então, hoje, essa capacidade do ser humano já não é mais exclusiva dele. Mas tem uma que continua sendo essa... Qual é? A inspiração. A inspiração. Porque a inteligência artificial precisa de alguém para dizer o que você quer que ela crie, que ela imagine. A estratégia, vamos falar assim? Sim, eu não diria que é só a estratégia. É você criar não apenas o que fazer, mas por que fazer. A inspiração é aquilo que nós recebemos e é exclusivo. Foi aquele pontinho que Deus colocou no ser humano, dizendo assim, olha, não importa a situação, não importa o que você esteja passando, existe algo dentro de você que é maior do que você e que abre os seus horizontes e que depende não apenas de nós, depende também do Criador. E isso nos leva não apenas a imaginar alguma coisa, mas gerar a força necessária, a energia necessária para avançar nessa direção. E nós damos o nome disso do quê? Inspiração. Então, a princípio,
O próximo desafio da inteligência artificial seria criar isso. Olhando as premissas, a lógica do negócio, tão cedo não será possível isso. Mas eu não vejo nem como na minha cabeça, porque assim, pega essa sistemática da inteligência artificial, que é do Alan Turing, vamos falar assim, que foi o precursor. Mas é um modelo matemático, é estatística. Então, se a gente está falando de um modelo matemático, a gente não vai conseguir colocar esse coeficiente pessoal, vamos falar assim, comportamental, essa centelha divina que você está falando, a inspiração. É muito difícil você colocar. Eu realmente não vejo como, mesmo que a máquina se adapte imagine alguma coisa. Ela não vai ter isso. Exatamente. E você matou a charada. Nós temos que continuar. Eu mostro uma coisa que foi Deus quem me deu, e a gente é fruto de um trabalho também de pesquisa muito forte, que esquece a pirâmide de Maslow. Aquilo lá foi para uma época onde a sociedade ainda estava presa a alguns gatilhos de necessidade. Hoje, as pessoas cada vez menos vão trabalhar por necessidade. O exemplo está acontecendo no Brasil. Sim, muito. A gente não perde colaboradores para outras empresas, nós perdemos para os benefícios sociais. Ou seja, ele não precisa trabalhar. Né? Então, cada vez mais, o ser humano vai ser movido, o ser humano que vai fazer a diferença, que vai liderar a humanidade, o setor bioenergético, as empresas, as soluções dos próximos anos, é aquele que mantém acesa a chama da inspiração. Porque nessa matriz, a gente vê que 85% das pessoas trabalham por necessidade. Ok? 10%, ao redor de 10% trabalha por ambição. E apenas 5% por inspiração. Você trabalha por inspiração. Exatamente, você também. Eu também. Olha a diferença. Só que tem uma coisa que é interessante. Mesmo nós que trabalhamos por inspiração, esse é um ponto importante. Então, agora, nós não vamos mais trabalhar. Agora, então, meu negócio é só ter inspiração. Eu sou um artista agora. É possível? Não. Não, veja, não. É possível na área artística. Artística. Se você é um artista, ok, é só você, não depende de equipe, não depende de processo, não depende de pessoas. Vai continuar sendo, sempre foi e vai continuar sendo, ok? Mas a grande maioria de nós temos coisas práticas para serem feitas no dia a dia. Então, a maioria de nós, só para a gente saber qual é a pirâmide, onde que vai estar o topo, quem vai continuar sendo aqueles que lideram o mundo. São aqueles que continuam movidos pela inspiração. Por causa da inspiração, ele tem uma meta desafiadora, por isso ele precisa aprender a carregar a ambição. E toda a ambição, eu digo isso que é muito simples explicar como é que essa pirâmide funciona. E também vai gerar necessidades. Quer ver um exemplo típico? A maioria das pessoas casa por qual motivo? Por inspiração. A maioria não casa por necessidade ou por ambição, não, eu quero casar porque eu vou ganhar dinheiro. Não, é porque você apaixona, o amor é algo inspirativo, não é? Então a gente casa pensando por inspiração. A inspiração leva a gente a entender que vamos ter que ter um lar, uma casa, a gente tem uma carreira, a gente tem algumas ambições. E logo no mês seguinte, ou logo antes logo a gente tomou essa decisão, qual é a primeira consequência disso? Boleto. E aí a ficha cai. A ficha cai. Então, o que o boleto gera, Ágata? É uma necessidade. Uma necessidade. Então, quem trabalha só por necessidade, ele pode ser reposto por uma inteligência. Quem trabalha por ambição já está num nível acima. Ok? Então, ele vai usar a capacidade humana que a inteligência artificial precisa de comando. Uma das características importantes, eu falo isso no meu livro, não é? É que é o quarto passo de uma empresa bem-sucedida, é comando. E cada vez mais a gente entende que quem exerce o melhor comando, a melhor liderança, ela vem por necessidade, pelo entendimento da necessidade e da ambição. Quando você
a pessoa sobe de nível entre necessidade e ambição, ela tem que, para que ela cresça, ela tem que comandar. E para comandar, ela tem que assumir e aceitar algumas ambições. Então, isso é importante. Mas quem vai liderar o setor bioenergético nos próximos anos é quem, primeiro, me fala. se move pela inspiração. Eu concordo. Pelo propósito. Por quê? Porque não é só imaginação. É encontrar, no meio de contextos complexos, o fio da meada. A luz que ilumina todo o resto. E isso nós temos que potencializar, e eu sou um daqueles que tem chamado a atenção para isso. Só que agora não é só inspiração. A inspiração é o ponto principal da inteligência neurodigital. Então, em ambientes complexos, onde o meio ambiente está mudando, a sociedade está mudando, as pessoas estão mudando, não é? Como é que eu consigo alcançar resultados melhores com o mesmo nível de competência que eu tenho? Dificilmente. Difícil. Você tem que subir de nível. Tem que subir. E para subir de nível, você tem que voltar para a essência, primeiro. Tem que ter um pouco de humildade, às vezes. E eu vejo isso em mim. Eu sinto que hoje a Ágata de agora não é a Ágata de 15 anos atrás que começou na Fertron. Então, assim, amadureci muito. Mas o meu nível hoje de exigência, não só comigo, mas com meus colaboradores, é muito diferente. E a gente estava conversando sobre isso. Você também é um estudioso. Eu estou fazendo mentorias. E porque eu tenho que entender o comportamento humano, estou estudando sobre o comportamento humano, não só por questão de perfil de cliente, mas para você adequar as funções dentro da sua empresa. Talvez você coloque uma pessoa numa função que, por ela ser ou dominante ou estável, etc., ela não vai se encaixar bem. Então, a gente tem que saber entender e gastar tempo também contratando, tá, Josias? Eu acho que isso é um ponto, assim, que eu vejo de alguns CEOs e tal, que eles não é gastar, é investir tempo. Às vezes a gente não dá muito valor a isso. Não, o RH contrata. E não, você, depois para mandar embora, a energia que você gastou com a pessoa, o tempo, se você investir nessa contratação, você vai ter um resultado muito melhor e você não perde tempo, vamos falar assim. Exatamente. A diferença agora, que eu diria que já são metodologias, a DISC, por exemplo, já há muitos anos utilizada, né? Tem a DISC Edge, que é um passo acima. Tudo isso são ferramentas importantes. Mas na inteligência neurodigital, o primeiro passo, então, é entender que é por inspiração. Segundo, que você tem que voltar para a essência, e você precisa, na gestão de pessoas, também entender a essência das pessoas. Sim. Né? Mas, Josias, por que isso? Porque na hora que aperta, é o que sai. E como nós estamos vivendo muito apertados, essa complexidade, essa rapidez, a velocidade dos fatos, não dá mais, a gente não está tendo muito tempo para poder consertar. É verdade. E tem que ser muito... Né? E aí isso gera pressão. Né? No Inspire, é um programa de educação executiva que a gente tem trabalhando de neurociência, baseado em neurociência. O principal foco é esse, atuar como espiões desse mundo e tomar decisões sob pressão. E para tomar decisões sob pressão, nós precisamos entender, primeiro, a parte humana, o comportamento humano baseado em dados, em ferramentas de dados. Por quê? Porque como o ser humano está mudando muito na forma, também é possível mudar um pouco no conteúdo. Difícil é mudar a essência. E aí, como é que você entende um ser humano? Você falou que você não é a mesma e não vai ser nunca mais. A Ágata de ontem já não é mais a mesma de hoje. Como é que você, numa equipe, consegue entender qual é o momento que a pessoa está vivendo e como você extrair o melhor dela, você apoiá-la para que saia o melhor dela e o seu também? Você tem que entender e ter um pouco de empatia, talvez. Eu digo o seguinte, para lidar com pessoas, existe uma regra, tudo depende do nível e do perfil com quem você lida.
Então, por exemplo, eu atuo num empreendimento onde são todos os sócios e parceiros são sêniors. Eles já são qualificados naquilo. A linguagem é muito objetiva e clara. A gente não precisa investir muito tempo, por exemplo, na pessoa. Por quê? Porque a pessoa já está comprometida. Nós já sabemos mais ou menos o perfil. Nosso trabalho principal é entender os vieses e a complexidade da situação. Então, a linguagem é muito objetiva. A diferença é que no ambiente, e aí trazendo para o nosso setor, é que no nosso setor isso já não é tão possível mais. No nosso setor especificamente, está todo mundo mudando, tem uma dança das cadeiras constantes, os perfis já não são tão claros, porque essa é uma das características da transformação digital. Nós fizemos um exercício lá no IBGC, né, no curso de conselheiro de administração, muito interessante. É o quanto que as pessoas pensam de si mesmo, ou seja, o quanto que as pessoas pensam que são o que não são. Olha. E as redes sociais permitem isso. Você cria um avatar, um personagem, uma personagem, e você atua nessa personagem, certo? Pensa nisso. Então a Ágata é uma personagem. E ela tem funções e mecanismos automáticos para lidar com situações. E você vai investindo nisso porque isso funciona. É o primeiro estágio. Eu preciso automatizar a forma de pensar e tudo, de entender as coisas para ser rápido e prático e tal. Beleza. Mas e quando muda as premissas? Quando as pessoas já não são as mesmas, as pessoas que você está lidando, você não sabe se você está lidando com um avatar ou com a pessoa real. Sim. Né? E a entrega depende da pessoa real, do quanto ela vai... Né? Então, nesse sentido, você precisa ter, antes de você mesmo, antes de qualquer coisa, 2 palavras que você falou importante: humildade e empatia. Mas eu diria que elas são racionais. Humildade e empatia são coisas que você constrói. Mas tem uma coisa que determina todo esse restante. Qual? Gratidão. Gratidão. É outro diferencial que nenhuma inteligência artificial consegue construir. Porque ela não sabe o que é posse. O ser humano sabe o que é posse. Então, quando você tem posse, você pode olhar isso como algo natural e como uma ferramenta. Então, pessoas, processos, recursos, isso tudo só faz parte do meu crescimento, são ferramentas e bola para frente. Ou você pode parar e falar, cara, que coisa boa. Olha os recursos que eu tenho nas mãos para poder cumprir o meu propósito. Quando essa chave muda dentro de você, a humildade é natural, a empatia é natural, e você abre os seus sentidos para algo que que os teus vieses automáticos são inibidos. A gratidão tem um poder de tirar você do automático e te conectar com a essência sua e das pessoas. Então, eu digo que inteligência neurodigital começa conhecendo você mesmo a partir de ferramentas que provam para você. Uma coisa é uma opinião a seu respeito. Uma coisa é o que você acha de você mesmo. A outra coisa é o que você deseja de si mesmo, é o alter ego. O que é que o Josias se imagina de si mesmo? A outra coisa é o que ele é, o que as pessoas sabem que ele é e o que ele faz. Tá certo? E os dados permitem isso. Análises de perfil mais atualizadas. Os próprios dados do seu trabalho revelam quem você é. E não adianta ficar brigando com isso. Então, quando você tem gratidão, humildade e empatia, você começa a aceitar a si próprio. E muitas vezes a gente vai chegar numa condição e falar, gente, mas eu não tenho tantos recursos. Uhum. E aí é a hora que ativa o propósito. Quando você entende que você foi feito por Deus, com tudo o que precisa para cumprir o teu propósito, e que basta você seguir esses princípios, né? E enxergar esses princípios a partir de dados, você não só vai ativar em você o ser humano, o melhor neurocientista, o melhor neurogestor, líder, e você vai entrar de fato numa empatia, numa relação empática que inspira também as pessoas. E quando você entra nesse ciclo, cara, aí não tem inteligência artificial que dê jeito.
né? Aí só falta você aprender, então, a outra parte que é o digital, que é como utilizar as ferramentas digitais, entender o mundo digital. Primeiro, entender o mundo digital, que é diferente o mundo digital de uso pessoal do mundo digital corporativo. O desafio do B2C, que a gente chama de desenvolver aplicações para as pessoas individuais ou grupos por afinidade, isso aí já está a ciência já está tranquila. O grande desafio da transformação digital e da inteligência digital é como fazer isso com grupos que têm tarefas, funções, processos complexos, né? Sobre isso eu falei lá na SSCT, que é exatamente... nós precisamos repensar toda a nossa estratégia como usina, né? E por quê? Porque a usina é uma empresa, é uma organização complexa, considerado das mais complexas do mundo, porque tudo é muito just in time, tudo, você tem um monte de variáveis de entrada que você não controla e variáveis de saída que você não controla. E com muita demanda de capital, muita demanda de pessoas e muita demanda de tecnologia. Então, quem vai liderar usinas nos próximos anos necessariamente vai ter que desenvolver, ou já tem, e vai aprimorar, ou vai desenvolver essa inteligência neurodigital. Eu vou falar, uau! É uma aula para mim, Josias. Para mim também. Aula, nossa, esse aprendizado. E no final de tudo isso, para mim vem uma palavra na minha cabeça: relacionamento. Porque toda essa construção de tudo é para você ter uma conexão e um relacionamento com o outro, porque senão a gente não tem o cliente fiel, vamos falar assim, e a gente tem que ter nossa carteira. Eu penso assim, se a gente não tiver se a gente não conseguir chegar no cliente, e desenvolver esse laço, e liderança, que é exatamente o resumo de tudo que você falou. A gente saber liderar, saber conduzir, ter as ferramentas, os dashboards, etc., para a gente poder fazer essa tomada de decisão rápida e calibrada, assertiva, acho que é a palavra ideal, e numa constância. E é o que você falou, cada hora o processo muda, você se adapta, e vai, e de forma muito rápida. Então, eu acho que o gestor da usina, da indústria, ele tem que entender, ele tem que estudar, ter essas ferramentas na mão de dados, igual você falou, e aplicar isso em qualquer tomada de decisão. Nossa, muito valioso isso que você está falando, Josias. Você tocou aí em liderança. É claro que o estudo ele é muito mais amplo, né? Hoje o nosso objetivo aqui é só trazer essa pincelada. Essa pincelada e aquilo que nos inspira nesse estudo. Porque assim como você falou, olha, é uma aula, mas está sendo uma aula para mim. Isso é fruto de um estudo que está me consumindo, né? Eu digo que 70% do meu tempo eu gasto no presente ainda. Mas às vezes eu dou uma escorregada, às vezes eu gasto metade do meu tempo no futuro, né? Eu sofro de um negócio que chama memória futura. Boa parte do meu consciente não está aqui. Ele está lá, ele está imaginando. Ele está imaginando, Olha, sendo inspirado a pensar no futuro. Isso é uma característica minha. Então, acredito que eu posso agregar valor fazendo esses estudos, né? E a gente, claro, a gente não deixa de apresentar propostas, né? Novas oportunidades de desenvolvimento também humano. Então, a gente está desenvolvendo um negócio que, só vou dar um spoiler aqui, que é o GPS. É um guia de posicionamento superior, que é uma metodologia, uma análise profissiográfica ou de comportamento, que permite alinhar pessoas com pessoas no mesmo diagrama, pessoas com pessoas e com departamento, pessoas com pessoas, departamento e empresa, pessoas com pessoas, departamento, empresa e mercado, e com o cenário. Isso é algo
disruptivo também, mas estamos em análise, isso está sendo construído, não é? E eu estou, assim, muito... eu diria que isso está sendo muito inspirador para quem está sendo envolvido nesse processo, porque a gente acredita que só o DISC, mesmo o DISC-ED e tal, não é suficiente para isso, tá certo? Hoje requer um pouquinho mais de objetividade. Você precisa encaixar melhor as coisas, precisa, na tomada de decisão, ainda mais empresas que você tem que resolver equipes de 300 pessoas, né? De 200 pessoas está na mão da pessoa. E ele precisa entender tudo isso, então seria muito mais coerente você ter algo que mostra objetivamente, né? De forma mais, talvez não tão complexa, mas mais simplista, daquilo que é focado na entrega. Não, e que é do nosso setor, é o que você falou, porque tem muitos estudos, tem muitas mentorias, etc. E quando eu fui escolher, justamente, eu pesquisei muito isso. E falta, e é exatamente isso que você está propondo, porque assim, como você vai entender a cabeça dessas pessoas que a gente trabalha, da bioenergia, quais são as dificuldades delas, quais são as dores? Então, vocês, imagino que vocês estão pegando exatamente isso por todos os estudos de mercado que vocês têm, pelo SPA e etc. Você entende isso e você está projetando nesse estudo. Então, é muito fático, né? Isso é legal. A gente está buscando atender uma demanda. Isso é bem legal. Eu acho que a gente tem chance de fazer, tá? Está bem maduro o estudo. E um dos pontos importantes disso, que eu acho que você abordou e a gente tem que dar uma atenção, é a liderança. A liderança, ela pode ser chamada de liderança empática, esse seria o termo mais comum hoje. Eu costumo dizer que é a liderança integral. A liderança integral, ela vai parecer muito com o influencer digital. Uhum. Eu diria que vai ficar cada vez mais difícil você ver líderes que não inspiram. Com certeza. E um exemplo disso, eu posso dizer que um estudo interessante de endomarketing nas usinas é que antes eles queriam não queriam que divulgasse muito nas redes sociais o trabalho dos colaboradores e tudo mais. Isso foi rapidamente quebrado, sabe por quê? Pelo resultado. A economia é movida por resultados, sempre. E econômicos, claro, sempre mostra isso. E o interessante é isso. Aqueles líderes que fazem, eles precisam mostrar que fazem para inspirar outros. E isso vai ser cada vez... Então, eu diria que na liderança integral, uma das primeiras características é inspirar. Como inspirar se você não está inspirado? E como você vai trazer esses colaboradores, né? Porque você tem que mostrar justamente para eles poderem ir para a sua empresa, porque hoje é cada vez mais difícil uma mão de obra qualificada. Então, você tem que fazer tudo isso para atrair também. Exatamente. Então, o líder, o gestor, o executivo, ele tem que entender que a primeira função dele, antes de qualquer coisa, é inspirar. Lembra dessa chave. Mas é só, Josias? Não. Você vai ter... claro, eu tenho um ciclo que eu chamo de AADC. Essa é uma metodologia minha, que eu tenho agora, esse ano, aplicado nos meus negócios, não é? Mas assim, cada um tem a sua, né? Ou cada empresa tem a sua. Não importa qual seja, a inspiração vai continuar sendo a número 1. A capacidade de inspirar é fundamental. E a segunda é trazer constância e consistência. Lembra dessas duas palavras. E constância e consistência não dá para fazer sem dados. E não dá para fazer isso sem dados confiáveis. E a gente tem uma coisa no setor que eu digo que os números mentem. Mentem? No setor, sim. Eu vou dar um exemplo típico disso. Como é que a gente consegue fazer uma implementação do SPA, ok? Então, o objetivo dele é reduzir o desvio. Sim. A maioria dos sensores, e essa é a sua área, tem um fator de serviço de 95%, 96%. Tem um desvio de 4%, 5% de entrada, certo? Certo. Quando você junta 150 variáveis para encontrar um set point, junta 150 com desvio de 5, qual é a possibilidade de você otimizar aquele set point? Pequena. Então, por quê? Porque mesmo os dados que são confiáveis naquele, ele já possui de natureza um desvio. É o máximo dele, né? Já tem um desvio. Imagina como é que vai ser a saída disso, um desvio maior.
Então, por que o primeiro passo do SPA é fazer reconciliação de dados, tratamento de dados? Ele tem que fazer uma aferição, criar os medidores virtuais para encontrar o mais próximo, qual que é aquele sensor real. Não por aquilo que está sendo medido naquele ponto, mas pela inferência dos demais pontos, como é uma engenharia, né? A termodinâmica tem essa implicação, a cinética e assim por diante. Então, o primeiro passo, ele precisa fazer essa aferição e, segundo, uma reconciliação de dados. Para transformar esses dados em dados confiáveis para um balanço de massa confiável, que no final vai permitir que na simulação e na otimização o desvio seja menor do que isso. Então, só pode ser considerado uma otimização se ela reduziu pelo menos metade aquele desvio de entrada. Ok? Então, se você tem um desvio de 4, ele vai diminuir para 2. Isso é otimização, em tempo real, com um monte de variável entrando. Então, hoje, a inteligência artificial vai ajudar muito a ter os dados e ter dados confiáveis. Vai trazer também a capacidade de insights. Então, você tem nativamente... Então, a gente trabalha com a Axiagro, por exemplo, que é uma plataforma de otimização das operações agrícolas, que possui inteligência artificial dinâmica, simples. Ou seja, já que está na base de dados, e o próprio Power BI também faz isso, né, e tudo. É simples, cara. Quando a base de dados muda as premissas, então aquela média que você planejou já não serve mais. Sim. Agora, talvez tenha que encontrar uma mediana. Talvez tenha que subir a régua. E você não precisa ficar fazendo isso manualmente. A inteligência te diz, olha, mudou a base. A média aqui ela já não serve. Essa média que você está calculando, a forma não serve mais. Então, a inteligência vai te dar isso. Mas será que nós sabemos lidar com isso? Será que nós queremos? Porque muitos deles, a dificuldade nossa é que, como a gente tem vieses e a gente tem uma mentalidade de aplicação automática, a gente quer aplicar no automático, nem sempre a gente está preparado para entender o novo dado. Então, acho que uma das competências importantes, né, é não apenas entender o ser humano, entender também as ferramentas que dão assertividade a respeito de como está o comportamento produtivo do ser humano, mas também, e sua própria, mas também essa capacidade de entender contextos e de saber o que importa de fato para a entrega que é cobrada de você. E essa capacidade é uma inteligência neurodigital. É muita informação, gente. É muita informação e, assim, dá para se aprofundar muito. Dá para a gente falar horas e horas, né? E eu tô louca para ler seu livro, viu? Não, Cadê esse livro? É que esse livro ele foi escrito em 2010. Ele claro, foi formado num contexto bíblico e ele é muito objetivo. Ele não tem experiências raras. Ele só mostra esses 5 passos, né? Que é disposição correta, interseção, visão, comando e excelência. Então, são 5 passos. E ele fala dos 4 itens da realização pessoal, que é exatamente imaginação, iniciativa, insistência e integração. Eu falaria, como integração, inteligência espiritual. Eu acho que é a palavra, pensando em tudo que você falou, assim, como a gente tem inteligência neurodigital, inteligência espiritual também. Eu falo assim que essa volta para a sua essência não tem jeito. Toda pessoa que vai procurar a sua essência vai encontrar Deus. Com certeza. E Deus vai continuar. Um exemplo interessante, assim, quais são os povos mais ricos do mundo? São 3, basicamente. Os judeus, os árabes e os orientais. Todas elas são culturas milenares. Todas. A sabedoria deles é milenar. A neurociência prova aquilo que eles já sabem. Ela só traz dados e ajuda a tornar dinâmico aquilo que eles já são ensinados. Eles são ensinados numa sabedoria que nós, ocidentais, rasos, precisamos pagar mentoria para aprender. Eles aprendem desde criança. Assim, eu vou dar um exemplo. A criança, a partir dos 4 anos, a maioria delas, aprende a fazer conta. Aprende economia. Aprende gestão financeira. Princípios de gestão financeira. Eu estou falando objetivamente. Todas elas, todas as culturas
E aí você vai falar, mas quando que nós ensinamos nossos filhos a respeito de gestão financeira? Nós estragamos eles primeiro, para depois tentar consertar. Entende? Damos tudo o que eles querem para depois tentar consertar. Ai, querido, não sabe por que nós temos tanta dificuldade de sucessão no mundo ocidental. Entende? Porque ele não passou, ele não aprendeu, e aí viveu um mundo largo, e de repente você fala, agora tem responsabilidade. Então, entende? Essa é uma das dificuldades. E são as maiores economias do mundo e os maiores, assim, nem sempre são as maiores economias, mas são os detentores do sistema financeiro mundial. Eu acho que faz muito sentido e eu sempre pensei nisso. E você sabe que eu comecei nos meus estudos passando justamente por todas as religiões para a gente entender qual que é a base de tudo. E no final, todas falam a mesma coisa de uma maneira diferente. Mas o cristianismo, eu não vou nem entrar nesse mérito de religião, porque eu acho que é outro programa. Mas é muito diferente o que eles colocam e... Peraí, vou voltar. Vou complementar para você. Complemento. A principal diferença do cristianismo em relação às outras religiões é que as outras religiões procuram desenvolver comportamentos excelentes. Então, está focada no externo. Independente se você tem essa inspiração interna. O cristianismo não. O cristianismo, antes de tudo, é um relacionamento pessoal com Deus que te inspira, ainda que o seu comportamento externo não esteja 100%, mas você está motivado, buscando fazer isso. Essa é a principal diferença. Então, pelo menos na minha percepção. Nossa, excelente. Foi um prazer, Josias, ter você aqui. A gente faz o encerramento. E o Josias é palestrante internacional, acabou de voltar do ISSCT. Falei certo? ASSCT. América. América. Então, palestrante internacional, deu essa palestra em inglês, foi convidado, está sendo abordado por diversos CEOs para poder expandir essa mentalidade. Isso é muito legal. Então, o que a gente está trazendo aqui é algo inovador, é uma tendência, vamos falar de mercado. Então, foi um prazer. Obrigada pela participação, pelo enriquecimento de conteúdo aí. E é isso. Hoje a gente está disponível no YouTube, no Spotify e segue o meu perfil social também, Agatha.Turini. Um prazer. Obrigada. Eu que agradeço, Agatha. Ter oportunidade de falar disso, eu sei que são temas que parece que estão distantes, mas vão chegar mais cedo do que a gente imagina. Um exemplo lá na US Sugar, as operações de tratos e de preparo de solo já são feitas sem operadores. Os tratores são autônomos e com muito sucesso. Então, essa tecnologia está vindo para o Brasil, já estão tendo testes aqui. Esse é só um exemplo. O SPA também, na indústria, é um exemplo do quanto que a inteligência vai ocupar, a robotização. Então, isso não é um estudo futurologista. Isso é só o reconhecimento dos fatos que estão chegando até nós. Então, queria te agradecer por essa oportunidade. Imagina. Né, em primeira mão, poder trazer esse entendimento e continuar compartilhando conhecimento que, de alguma forma, eu espero, agregue valor para você que nos assiste e que Deus possa acender essa chama inspiradora e que você possa continuar firme no propósito e fazendo grandes entregas e crescendo com saúde e com produtividade. Obrigada.